Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da 20ª semana Rede Pedagógica Metodologias. Nós tivemos agora há pouco uma live maravilhosa com o Oscar Motomura, precedida por outra live também mágica, não é? Duas lives maravilhosas. E também liberamos uma videoaula com o Oscar Motomura da Amanakei. Quem perdeu tem que recuperar depois este conteúdo aqui no Instagram ou no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Esta é a 20ª semana Rede Pedagógica. Para se inscrever é só acessar www.redepedagogica.com.br. É gratuita e tem certificado de 120 horas. É uma semana de 8 dias inteira, com conteúdos maravilhosos, e depois mais 30 dias de acessos com muita coisa, com muito material, com artigos, com livros. Por falar em livros, a Érica vai mostrar para vocês aqui daqui a pouco 2 livros do Pedro Demo autografados que serão sorteados. Não serão só 2, serão vários, tá, pessoal? Teremos também livros do Gilberto Lacerda que serão, não é, sorteados aqui. Vai ter muitos prêmios aqui para quem está participando. E é prêmio que tem um valor que não é traduzível em dinheiro. É prêmio que vale muito pelo conteúdo, pelo significado que tem. Tá joia? Agora nós temos a última parte do minicurso Metodologias e Aprendizagem com o nosso querido, com o grande professor Lino de Macedo. Deixa eu ver se eu já vejo o Lino aqui para introduzi-lo aqui nessa live. Nós queremos aproveitar todo o tempo com ele. Gente, o Lino de Macedo ele é livre docente da Universidade de São Paulo, a USP. Ele é doutor, mestre em psicologia, é a maior referência em Jean Piaget da América Latina. É um grande professor, não dá nem para comparar, né? É um professor realmente completo, muito experiente, trabalha com pesquisa, trabalha com ensino. Ele tem muitas atividades práticas também, até mesmo em rede hospitalar, em hospitais, né? É uma pessoa que tem, não é, uma formação empírica e acadêmica completa, por isso que ele vem aqui e dá show aqui na Rede Pedagógica. Não estou ainda encontrando aqui nenhum comentário do professor Lino. Assim que ele comentar, já vou introduzi-lo aqui nesta live, tá? Pessoal, daqui a pouquinho a Érica vem aqui para fazer uma live Tira Dúvidas, para esclarecer sobre sorteios, sobre cursos, sobre as semanas pedagógicas anteriores e sobre também dúvidas sobre este evento, a 20ª Semana Rede Pedagógica. Tem gente aí com dúvida, até porque nós estamos fazendo um upgrade na plataforma. Ela está ficando mais sofisticada, mais avançada, mas muitas pessoas pediram para que nós esclarecêssemos algumas questões e daqui a pouquinho vai ter uma live exclusiva com a Érica para resolver isso daí. Já encontrei aqui o professor, nosso querido Lino de Macedo, aqui nesta live. Olá, professor. Olá, Divaldo. Boa noite. Como vai? Tudo tranquilo? E aí, professor? Tudo bem, obrigado. Então, como é que está indo o evento? Você está gostando? Gente, eu não vou responder, não. Vou deixar vocês responderem, pode ser? Então, coloque aí nos comentários o que vocês estão achando da 20ª Semana Rede Pedagógica e podem Maravilha. ficar tranquilas, tá? Para dar a sua opinião. E, a partir da resposta de vocês, mais adiante eu vou responder ao professor Lino. Pode ser assim, professor? Tudo bem, tudo ok. Gente, o professor Lino, ele é especialista, né, em psicologia do desenvolvimento. Eu queria começar, professor Lino, te perguntando o que exatamente é a psicologia do desenvolvimento. Então, é uma ótima pergunta. A psicologia do desenvolvimento, ela é uma psicologia que estuda o processo evolutivo dos diferentes seres vivos, sobretudo os seres humanos, e de preferência do começo ao fim. Né? E por que desenvolvimento? Porque
Uma ideia da psicologia do desenvolvimento é que o desenvolvimento acontece em fases que se sucedem. A primeira fase é a mais importante de todas, é como o alicerce de um prédio. Aí você tem as fases seguintes. Isso é interessante porque nós adultos achamos que a última fase, que, digamos, seria a nossa, é mais importante do que as primeiras. E não, e para a psicologia do desenvolvimento, as primeiras fases são, tal como o alicerce de um prédio, são fundamentais. E as fases, etapas, níveis, estágios, estádios. Para Piaget é estádio. Para Vygotsky e para o Erikson é estágio. E tem uma diferença entre estágio e estádio. E se você quiser, eu posso explicar. Queremos sim, professor. Então, estádio, veja, vamos pensar num estádio de futebol, né? Então, a gente não diz, eu vou assistir o Corinthians jogar no estádio X, Allianz Parque, por exemplo. Não, ele vai jogar no estádio do Morumbi, do Allianz Parque. Por que estádio, né? Estádio é um espaço e um tempo onde coisas importantes acontecem para alguém. Esse alguém pode ser um indivíduo ou pode ser uma coletividade. Então, estádio é um espaço, é um tempo onde coisas importantes acontecem para uma ou para um coletivo de pessoas. Então, por exemplo, num jogo de futebol, o espaço, você tem o espaço do campo, você tem o espaço da plateia, você tem vários espaços que delimitam lugares onde as pessoas circulam, ficam e tal. Você tem o tempo se, por exemplo, de repente a gente for no estádio X, agora não, ele está fechado, não está acontecendo nada. Então, existe um tempo e coisas importantes, porque elas transformam, né? No caso do campo de futebol, você tem uma competição, você tem uma disputa entre duas equipes, e no caso do processo de desenvolvimento, você tem uma fase de vida na qual aquilo que acontece é importante como estrutura, como organização mental, psicológica, social, afetiva, cultural, sensorial, todos os níveis acontecem para alguém, né? E a característica do estádio é que o estádio seguinte nega o anterior porque ele acrescenta novos desafios, novas oportunidades, etc, etc. Por exemplo, a fase dos velhos é diferente da fase dos adultos. A fase dos adultos velhos é diferente dos adultos jovens. A fase dos adolescentes é diferente das crianças que estão entre 7 e 11 anos. A fase das crianças que estão na educação infantil, pré-escola, é diferente das crianças que estão na creche 2, na creche 1, e assim sucessivamente, né? E estágio é aquilo que completa uma formação. Então, por exemplo, quando os colegas que fazem curso de pedagogia precisam fazer estágio numa escola, porque o estágio completa uma formação. A melhor escola, né? A melhor escola não supre essa experiência prática que precisa. O mesmo vale para a faculdade de medicina, para a faculdade de direito, ou seja, estágio é o que completa uma formação. Então, para Vygotsky e para Erikson, o estágio, por exemplo, para Erikson, o estágio psicossocial, eles vão se sucedendo e eles vão completando
as fases que compõem o ciclo de vida. E no caso do Vygotsky, os estágios vão se sucedendo até cada pessoa, todas as pessoas de preferência, é, é, desenvolverem, aprenderem as funções superiores, graças às quais elas têm um pensamento crítico, um pensamento social, comunicativo, argumentativo, qualificado, etc. Então, penso o estágio, pensar o estágio é pensar em termos de aquilo que falta para alguém. Então, são duas ideias complementares, não é que uma se opõe à outra, uma complementa a outra. O Piaget pensa de baixo para cima, vamos dizer assim, e quem pensa a ideia de estágio pensa de cima para baixo, mas sempre numa jornada histórica, genética, ou epigenética, se você quiser, em que o indivíduo vai se desenvolvendo graças às trocas que ele realiza com o mundo, com as outras pessoas, consigo mesmo, com a experiência de vida. Ah, legal, professor Lino. Para a gente ter um exemplo, né, da forma de abordagem desses autores, e já que você mencionou que a primeira etapa, o primeiro estádio ou estágio é o mais importante, você poderia, então, pincelar para a gente, professor, quais seriam, né, os parâmetros na visão de Piaget, de Erikson e de Vygotsky, essa fase inicial da vida? Então, olha, para Piaget, o primeiro estágio de desenvolvimento é o que ele chama de estágio sensorial motor, porque do ponto de vista da criança, os recursos de relação com o mundo, de interação com o mundo, de trocas com as pessoas e de sensibilidade de resposta que elas têm, tem a ver com o funcionamento dos órgãos dos sentidos. Os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, o cheiro, a motricidade, enfim, os recursos corporais. Porque, por exemplo, do ponto de vista, de outro ponto de vista, a criança, nos primeiros 2 anos, ela é totalmente dependente dos adultos. São eles que cuidam delas, são eles que provêm alimento, o sono, a higiene. Se elas ficam doentes, são eles que protegem, que cuidam, que buscam recursos, etc, etc. Então, mas do ponto de vista sensorial motor, elas são inteligentes, exploradoras, curiosas, elas têm toda uma pesquisa pelo olhar, uma pesquisa pelo gosto, pela boca, elas são pesquisadoras sensoriais motoras. E isso é maravilhoso, porque graças a isso elas vão assimilando do ponto de vista sensorial motor as relações com o mundo e também vão se acomodando às relações que elas recebem dos seus cuidadores, dos objetos e das pessoas que são importantes para ela. No caso do Vygotsky e também para o Erikson, esses dois autores, ainda que de forma diferente, dão muito valor a quem cuida, a influência de quem cuida das crianças sobre o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Ou seja, faz diferença, na perspectiva desses dois autores, ser cuidado, ser educado, né, por uma pessoa, no caso do Erikson, por exemplo, confiável. E a palavra confiável significa que aquela pessoa, no caso, geralmente é a mãe, né, ou quem tem a função materna, pode ser um homem também, ou pode ser a avó, pode ser uma educadora. Então, alguém que tem essa função materna de cuidar. Cuidar significa prover as necessidades
que a criança precisa para sobreviver, porque, desse ponto de vista, a criança mais saudável, mais inteligente, ela não tem condições próprias para ter autocuidado, para ela se alimentar, trocar de roupa, etc, etc. No caso do Erickson, ele fala que, então, há uma tensão psicossocial fundamental que vai ter relevância para o resto da nossa vida, que é o que ele chama de confiança versus desconfiança básica. Então, a desconfiança básica é aquela criança que, infelizmente, não recebe dos adultos responsáveis pelo seu cuidado um bom cuidado. São adultos abusivos, e indiferentes, permissivos, ou então ausentes, ou então pessoas que estão doentes e não têm recursos para cuidar dos seus próprios filhos, porque eles mesmos estão comprometidos, pessoas sem condições. Então, a criança tem um cuidado irregular, um cuidado não confiável. E isso tudo baseado na experiência, porque você sabe, a criança precisa se alimentar, ela tem frio, ela tem calor, ela se suja, enfim, ela precisa de cuidados, ela precisa de alguém que fale com ela, que olhe para ela, que cante, que conte histórias, que embale o corpo, que abrace, que dê colo, que dê carinho, que tenha conexão, como a gente conversou no domingo, né? Que estabeleça conexão, para que elas possam, para ela se sentir confiante e esperançosa de que os adultos que preenchem essa função materna são confiáveis. Então, feliz da criança que tem essa experiência de ser bem cuidada nos primeiros anos de vida. Porque isso a gente leva para o resto da vida. Há pessoas que são desconfiadas, temerosas, que duvidam, com razão, pelas experiências iniciais, de que serão bem atendidas, serão respeitadas, etc, etc. Você sabe que é um paradoxo esse, né, Edivaldo? A casa é o lugar mais querido de todos nós, né? A família e tal. Por outro lado, é o lugar onde acontecem mais acidentes, mais abusos, mais coisas negativas. Mas também é o lugar onde se tem amor, se tem amizade, que a gente tem tudo e que a gente precisa ter em termos de conexão positiva com as pessoas e com o mundo. Enfim, é isso aí. Para Vygotsky, né, o Vygotsky tinha uma visão sociocultural. Então, para ele, e ele tinha toda razão nesse sentido, de fato, como a criança só tem recursos sensoriais motores para interagir com o mundo, os recursos simbólicos vêm dos adultos que cuidam dela. Que recursos simbólicos são esses? Os cuidados físicos, né? O leite, os brinquedos, enfim, o pôr para dormir, trocar de roupa e tal, e os cuidados simbólicos, né? A relação simbólica, o falar, oferecer objetos, a chupeta, a cama, enfim. Então, a perspectiva sociocultural observa e valoriza, né, o papel do adulto, né, que exerce essa função materna de introduzir a criança no mundo social através das interações que ela realiza com eles, né? E assim sucessivamente. Por exemplo, a criança de 2 a 4 anos, né, ela já anda, já corre, já pula, já salta, ela já sabe, muitas delas, né, já sabem tirar roupa e tomar banho, já sabem fazer xixi, cocô, cuidar, ou então pedir ajuda. Elas têm uma autonomia física que antes elas não tinham.
E para o Piaget, por exemplo, né, essa inteligência simbólica que a criança adquire, aprendendo a falar, a representar, imaginar, né? Brincar de dramatização, de jogo de faz de conta, etc., etc., são experiências fundamentais para o desenvolvimento da inteligência simbólica dela nesse período que ele chama de pré-operatório, porque a criança ela tem intuições, ela tem raciocínios que ela é muito sensível para compreender o que está acontecendo, mas ela ainda não sabe analisar, não sabe diferenciar, não sabe criticar. Daí a importância das pessoas que cuidam das crianças nos primeiros 6 anos de vida. Por exemplo, né, para nós, é regra o combinado. Para a criança é uma ordem que ela cumpre, nessa idade, pelo menos, que ela cumpre ou não cumpre, que ela gosta ou que ela não gosta. Né? Vai escovar os dentes, ou a regra, depois da alimentação, tem-se que escovar os dentes, porque isso é um cuidado de higiene. Isso é um jeito do adulto pensar, é um jeito do adulto compreender as coisas. Para a criança é uma ordem, está na hora de escovar os dentes. Por isso que é importante ela ver os pais fazendo coisas que valem a pena ser feitas. Né? Então, esse pai que come rápido em pé, consultando o celular, e a gente entende, ele está preocupado com o trabalho, ele tem compromisso e tal, nós compreendemos, mas para a criança fica paradoxal, fica contraditório pedir que ela sente, lave as mãos, coma direitinho, devagar, e só pense na comida enquanto estiver comendo, etc. E ela vê adultos comendo, usando o celular, em pé, correndo, fazendo coisas e tal. Para ela, aquilo que o adulto faz tem muito valor para ela. E ela sente essa diferença, vamos dizer assim. Comigo é de um jeito, comigo eles querem de um jeito, né? À noite eles podem ver televisão, eles podem ver celular e eu não posso, porque para ela o papel do adulto e o papel dela ele é indiferenciado, né? Daí a importância, né? Que isso vale para o Erikson também, né? A importância da gente nos julgamentos não dizer coisas ou fazer coisas ou mostrar coisas que permita a criança pensar: se eu fiz errado, então eu sou má. Porque pessoas boas às vezes fazem coisas erradas, são inadequadas. Todos nós falhamos em muitos pontos, mas isso não quer dizer que nós sejamos más pessoas. Mas para a criança pequena isso é muito confusional. Se meu pai diz que eu estou fazendo coisa feia, errada, se ele duvida de mim, é porque eu sou má, eu sou incompetente, eu sou incapaz. E isso é complicado. Para o Erikson, né? O Erikson ele coloca 2 fases importantes aí nessa fase dos 2 aos 6 anos. Uma que ele chama de autonomia versus vergonha e dúvida. O que quer dizer autonomia? Né? Autonomia é aquela criança que, na idade dela, na idade da cultura dela, ela já cuida do seu corpo. Ela faz xixi, cocô, ela se põe para dormir ou pede ajuda. Enfim, ela tem uma autonomia, né, seja fazendo por si mesma, seja pedindo ajuda, recorrendo ao adulto, mas sabendo fazer uma gestão da sua vida física, vamos dizer assim. Estou com fome, quero água, estou com sede, estou com sono. Né? E vergonha e dúvida é aquela criança que, por exemplo, você sabe, muitas crianças, questões, hoje, graças à medicina, muitas crianças, a maioria das crianças não morre. Isso é uma maravilha.
Mas muitas crianças ficam defasadas, comprometidas, com problemas de comportamento, com limitações, que às vezes, pouco a pouco, ela vai superando e tal. E muitos adultos são muito rígidos ou rigorosos e denunciam, não, que vergonha, você está com 5 anos e ainda faz xixi na cama, fulano de tal não faz xixi na cama, o seu irmão, quando tinha sua idade, não fazia xixi na cama e você ainda continua fazendo xixi na cama. Que vergonha, você não sabe tomar banho, você não sabe escovar os dentes, não sabe fechar a tampa do dentifrício, da pasta de dente. Então, a gente entende, vamos dizer assim, o desgosto do adulto, mas para a criança isso é sentido como vergonha e ela põe em dúvida a sua competência para fazer coisas, para cuidar de si. Né? E no estágio, na fase seguinte, o Erikson chama ele chama de iniciativa versus culpa. Né? É aquela criança com 4, 5, 6 anos que é curiosa, exploradora, perguntadora, quer conhecer coisas novas, que não tem medo de errar, que tem iniciativa, que é cheia de vida. Por outro lado, há crianças que se sentem culpadas, que têm pouca iniciativa, que têm medo, que são arredias, né? Então, para o Vygotsky, né, esse período inicial ele é fundamental porque as crianças aprendem a falar, aprendem por exemplo, brincar com representação de papéis que são próprios dos adultos. Por exemplo, quando a criança brinca de casinha, nesse sentido, ela está representando uma situação que hoje todos os adultos precisam aprender a cuidar da casa, fazer comida, não é mesmo? E limpar a casa. Então, ela está aprendendo a representar, dentro das suas possibilidades, esse que será dela como adulto. E mais importante de tudo, aprender a falar, né? Aprender os conceitos, a linguagem, que é uma ferramenta de comunicação, de interação social fundamental, e que antes ela só podia interagir ouvindo seus pais, agora ela pode falar, ela pode dizer o que está sentindo, etc, etc. Então, são fases, por isso que esses primeiros 6 anos de vida são considerados fundamentais. A criança desenvolve a autoestima, por exemplo, o valor por si mesma, né? Ou então a baixa autoestima. Infelizmente, muitas crianças pequenas desenvolvem a baixa autoestima, ou seja, eu sou pior que os outros, eu sou incapaz, eu não mereço isso, eu tenho dificuldade, eu não vou dar conta disso, eu não vou ser bem-sucedido. Então, esses sentimentos de desvalia, de comparação na qual a pessoa se sente menos do que o outro, né, tem muita influência, não só afetiva, mas cognitiva e social também, porque ela qualifica possibilidades ou limitações que a gente precisa. Daí a importância, né, Edivaldo, dos educadores, né? Por isso que a educação infantil é fundamental. Né? As educadoras da educação infantil têm um papel, eu não quero responsabilizá-las mais do que elas já são, mas elas têm uma função maravilhosa, até porque hoje, você sabe, muitos pais e muitas mães não estão em casa, têm pouco tempo com seus filhos em casa, porque eles trabalham fora de casa, e as crianças ficam na escola quase que o dia todo. Então, aquilo que antes a gente tinha para o nosso bem ou para o nosso mal no contexto da casa,
hoje a gente tem, hoje as crianças têm no contexto das escolas, né? Daí a importância das educadoras terem essa função, né, materna bem desenvolvida, e também tem a função paterna. A função paterna a função paterna tem a ver aí a partir dos 2, 3, 4, 5 anos, que é a problemática das ordens, né, da autoridade, mesmo que seja uma mulher, quer dizer, uma função paterna pode ser, e em muitas casas, ela é expressa pelas mulheres, que é a questão da autoridade. Isso é permitido, isso é proibido, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é ruim, porque aí você tem a diferença entre cuidar, que é uma função materna, né? A medicina é uma função materna nesse sentido, a enfermagem, né? E o educar no sentido de socializar, de validar o que é certo, o que é errado, o que é positivo, o que é negativo, etc. Hoje, a medicina também tem uma função educacional, porque com o aspecto preventivo da saúde, né, qual o melhor momento de você ir ao médico? Né? É quando você está sadio, porque... então, hoje, a saúde também tem um papel educacional. Da mesma forma que a escola tem um papel de cuidado, não só de educação, a saúde tem um papel também de educação, não só de cuidado. E por isso que são duas áreas muito importantes hoje, e infelizmente as políticas públicas nem sempre conseguem oferecer as necessidades, suprir as necessidades que tanto as escolas quanto o âmbito da saúde, né, os hospitais, as casas de enfim, as casas de saúde, os centros de saúde precisam ter, né? Os medicamentos, as vacinas, etc. É verdade, gente. Nós estamos com o professor Lino de Macedo. Eu estou vendo aqui os comentários, o pessoal já respondeu essa pergunta, disse que a semana está maravilhosa. Foi o adjetivo que eu mais li aqui, viu, professor Lino? Ah, maravilha, parabéns, então. E grande parte aí desse sucesso, obviamente, pelas lives, pelos conteúdos que você preparou, professor. Não. Vi aqui também a Simone comentando aqui que brincava, né, de escolinha, de dar aula, brincava de professora, brincava de cozinhar, que aprendeu a cozinhar com os 9 anos, né? Bacana demais. Gente, eu quero lembrar que o professor Lino trouxe aqui, a propósito desse tema de que ele está falando, que é a primeira etapa do desenvolvimento humano da pessoa, né? O desenvolvimento infantil na sua etapa inicial, ele fez aqui uma metáfora, né, edições aqui passadas da Semana Rede Pedagógica, que é a metáfora do útero, que é algo bem interessante, né? Ou seja, isso que ele está falando se resume, né, a essa proteção, a camadas de proteção que a pessoa, que todos nós precisamos ter no início da nossa existência, né? Essas camadas de proteção vêm da família, vêm da escola, né, vem do contexto mais próximo da criança. Isso é fundamental e muitas vezes na escola essas camadas de proteção não estão disponíveis. Muitas vezes nem mesmo no lar essas camadas de proteção estão disponíveis. Né? As pessoas estão trabalhando na demais. comunidade onde ela mora, né? Na rua onde ela mora, no bairro ou na comunidade onde ela mora. É verdade, né? Às vezes, por exemplo, né, tem muita violência em casa, pai e mãe brigando, né? Família disfuncionais, tudo isso aí afeta a criança, gente. É igual, outro dia, professor, eu estava conversando com o pessoal que mexe com estacas, eles fazem fundação para prédios, né? Eles estavam dizendo, se nós fizermos esse nosso trabalho mal feito, o prédio cai todo. É verdade. Não adianta, né? Tá tudo torto, tem que refazer tudo de novo. Então, se a criança, nessa etapa inicial, não tiver condições ideais para o seu desenvolvimento, todo o processo de desenvolvimento da criança fica prejudicado. Não é mesmo, professor? E por outro lado, sabe, agora só para a gente também pensar na perspectiva dos pais que muitas vezes fazem coisas que se arrependem, que eles não gostariam de fazer, depois que eles fazem. E tem uma coisa interessante. O abusado,
o que sofreu na infância, muitas vezes, quando se torna pai ou adulto, ele se torna abusador, por mais paradoxal, né? Porque a gente pensa assim, bom, se aconteceu isso comigo, eu não vou fazer com meus filhos. Isso acontece com muitas pessoas, né? Elas, vamos dizer assim, por diversas razões, elas compreendem aquilo que aconteceu, elas revêem. Tá? Outros repetem. E aquilo que eles sofreram, eles praticam com seus filhos. E é importante a gente compreender que os pais amam seus filhos, mesmo aquele pai que, a mãe, e o professor, a professora igualmente, elas gostam dos seus alunos, elas querem o melhor para eles, mas é muito interessante isso, né, Divaldo? As crianças com dificuldades nos desafiam muito. Elas mostram a nossa incompetência para cuidar delas. Por exemplo, uma criança que chora, que grita, que não obedece de jeito nenhum, você fala para ela tomar banho, ela não vai, está na hora de ir para a escola, ela continua brincando, que ela se recusa, ela desafia você e prova, vamos dizer assim, que você não é capaz de botá-la para fazer aquilo que precisa ser feito, tendo em vista as tarefas, as exigências e tal. Ou seja, elas mexem muito com a nossa incompetência. Por isso que muitas pessoas, pessoas boas, pessoas amorosas, etc., perdem a paciência, perdem o controle, porque eles são desafiados por crianças que, com as suas limitações, com as suas dificuldades e com os seus quereres, né, elas resistem, elas se opõem, elas desafiam e a gente não sabe o que fazer e muitas vezes apela fazendo coisas que depois a gente se arrepende, que a gente sabe que passou dos limites, que pegou pesado demais, que a gente disse coisas que feriram, ou então ofensa, abusos físicos mesmo, etc. É muito interessante isso, sabe? Assim, é interessante a gente refletir, né? Por que a criança que indisciplinada, vamos dizer assim, ou que não obedece, que tal, ela mexe tanto com a gente e a gente muitas vezes não consegue se controlar e faz coisas que depois a gente arrepende, que a gente até não concorda, né? Muitos pais não sabem que o que eles fizeram foi, digamos, exagerado, foi pesado, mas na hora eles não conseguiram outra forma melhor enfim, fazer com que a criança fizesse aquilo que tinha que fazer para ir para a escola, sei lá, tomar banho, tomar o remédio, comer, dormir, enfim, essas coisas do cotidiano que são tão importantes, né? É verdade. Nós comentamos aqui com o professor Frederico Bertolini, Sim. no mini curso Metodologia de Pesquisa, sobre o caso, né? Eu vi um senador falando uma vez de um colega, que o colega estava acidentado. Então, são várias metáforas linguajar que existem no meio político, né? Então, a pessoa acidentada seria aquela que se envolveu em muitos desgastes, escândalos, né? Então, a pessoa vai perdendo capital político, depois não ganha mais eleição, some, né? Vira um zumbi na política e morreu na política, né? Agora, o ser acidentado também, às vezes, não depende da pessoa. No caso do político corrupto, não. Ele teve um comportamento inadequado e sofreu as consequências. Mas quando nós pensamos, por exemplo, em racismo, em machismo, essas coisas vão ofendendo o desenvolvimento da pessoa. Sem dúvida. E a pessoa vai se diminuindo. Professor, e se isso acontece na infância? Porque, veja, na infância, além de não ser culpado por nada que esteja acontecendo, eu nasci, né, numa favela onde a escola tem que ficar fechada durante várias semanas, durante um ano, porque tem conflito entre polícia, não é, e organizações criminosas, por exemplo. A criança não tem nada a ver com aquilo. Passou aqui uma pessoa aqui comentando sobre o conflito no Kurdistão.
Os curdos, não tem um país, né? Não tem um país específico para os curdos, né? Eles estão divididos lá, parte está na Turquia, parte está na Síria, parte no Iraque, e ninguém quer os curdos, né? Então a pessoa passou e comentou: orem pelos curdos, porque eles estão sob ataque. E tem gente também comentando aqui em espanhol, tem gente do mundo todo aqui comentando durante essa live, professor. Mas se a criança, né? Se ela Sim, sim. sofre golpes, né? Se ela se acidenta nesse sentido, se ela é acidentada, né? É Durante verdade. essa fase inicial, os danos, né? São muito mais difíceis de serem tratados, né? Sem Professor, dúvida. até queria que você comentasse, tem um psicólogo chamado Rick Bonfim, ele Sim. fez doutorado na Geórgia, ele é brasileiro, mas vive nos Estados Unidos, ele estudou na Universidade da Geórgia. Porque você falou, muitas vezes a criança é abusada e depois se torna um abusador. E o Rick Bonfim desenvolveu uma teoria. O que ele fala? Ele fala o seguinte: olha, as pessoas não são do mesmo tipo. Então, algumas pessoas, diante de uma situação dessa, ela tem um padrão de rebeldia. Sim. Ela vai se tornar igual àquela pessoa, vai ser agressiva. O segundo padrão seria a pessoa que vai ficar com a falta de perdão. Ela não Perfeito. vai ficar mais ou menos paralisada, angustiada, com ódio, Perfeito. vai ser uma pessoa carregada, né, cheia de situações mal resolvidas na sua cabeça. E teria o terceiro tipo, que seria aquela pessoa que se diminui, que se encolhe, a pessoa que ele fala que é rejeitada, que tem um traço de rejeição. Ele fala Perfeito. basicamente o seguinte, né, se a pessoa é acidentada na sua vida, ela reage ou com espírito de rebelião, com atitude de rebelião, ou com atitude de falta de perdão, não é? Ou com uma atitude de rejeição. Isso faz sentido nas teorias que você Faz estuda, totalmente. professor? Inclusive, uma colega aí, eu estava vendo as questões, os comentários das colegas, então, como é que você, como é que esse adulto, vamos dizer assim, faz gestão desses conflitos que ele vive no contexto do trabalho, porque isso que a gente está falando, quando adulto, vai acontecer no contexto do trabalho, no contexto da rua, do trânsito. Você vê quantas mortes, acontecem no trânsito. Você sai para o trabalho, levar seu filho na escola e dá um tiro, atropela uma pessoa, e porque ela fechou você. Enfim, coisas que o sujeito não tinha planejado e ele reagiu de uma forma exagerada, impulsiva, e se prejudicou e tal, né? Então, isso acontece na rua, acontece em casa, acontece no trabalho, acontece na vida pessoal. E veja, há muitos jeitos da gente lidar, né? Muitas vezes é o seguinte, a impulsividade, né? Essa coisa de você e o bate-pronto, às vezes é importante você parar, observar, né? Aquele silêncio, né? Certas coisas você escolhe o melhor lugar. Por exemplo, certas discussões entre os adultos, não é bom você fazê-las na frente dos filhos, sobretudo pequenos, porque eles não têm recursos para diferenciar, entender o que está acontecendo. Então, escolher a hora, escolher o lugar, né? Certas pessoas precisam de tratamento, né? Uma psicoterapia, ou às vezes até um tratamento medicamentoso. Isso não é vergonhoso, não tem nenhum problema, né? Você tem profissionais hoje que podem ajudar, né? Tem recursos de muitos tipos, né? A pessoa ser uma autoobservação, né? E isso que você falou, como é que você aprende, por exemplo, porque o perdão, veja, eu gosto de falar assim que a vida é como uma doença crônica. A doença crônica, porque a gente quer a doença aguda, né? A gente não quer a doença, ou então a doença aguda, para usar essa imagem. Porque a doença aguda, 3 dias depois, voltou para o ponto zero. A doença crônica, ela não vai embora, você convive com ela a vida inteira. Porque
crônico significa isso. É aquela. Eu, por exemplo, eu comentei isso no domingo, eu acho, que eu tenho um problema de hipotiroidismo, por exemplo. Eu vou ter que a vida inteira suplementar a minha hormônio da tiroide, porque o que eu consigo produzir não é suficiente. Então, você convive, você compreende, você perdoa, você né? É importante a gente compreender os nossos pais. Por que que eles fizeram aquilo que eles fizeram conosco? Por que que eles agiram daquela forma? Por que que eles tomaram certas decisões? Né? Então, nós adultos temos recursos, tanto afetivos, cognitivos, sociais, de pensar numa perspectiva afastada aquilo que os nossos pais. Ele estava bêbado, ele estava desempregado, ele estava fora de si. A gente tem condições de compreender, de assumir a perspectiva. Por isso que hoje, né, Vygotsky, por exemplo, valoriza muito o que ele chama de empatia. Empatia é essa capacidade da gente pensar a perspectiva do outro. Né? Coloque-se no lugar dele. Ele estava bêbado, ele estava desempregado ou subempregado, ele não estava dando conta de suprir as necessidades da família e estava fora de si, e por isso que ele agia da forma como agia. Então, é interessante, diário, sabe? É interessante você escrever cartas. Né? Escreva uma carta para você mesmo. Olha, Lino, eu fiz tal coisa. Quer dizer, e pode rasgar depois essa carta, jogar fora, mas é interessante a gente expressar o sentimento, a gente descrever a situação que aconteceu sem medo, sem vergonha. Por isso que, às vezes, uma forma assim privativa, você escrever uma carta para você mesmo, que você vai rasgar depois, ninguém vai ler, só você que vai ler. E você, né, tem estratégias, né? Hoje você tem os alcoólatras anônimos, por exemplo, que eu não tenho experiência, mas pelo que eu leio, é um recurso maravilhoso das pessoas poderem falar sobre, enfim, os prejuízos, o sofrimento que elas tiveram e quando bebiam, as experiências que elas tiveram, e poder compartilhar num grupo que não julga, que também todos lá passaram por situações comparáveis, né? Enfim, tem muitas estratégias hoje, ler livros, filmes, a literatura, conforme você mostrou no domingo, ela é um recurso muito interessante de você como é que fala? Se espelhar, né? A literatura fala sobre experiências humanas que muitas vezes reproduzem, mesmo que parcialmente, partes da nossa vida. Então, tem muitos recursos, né? A música, né? Os recursos, obviamente, científicos, a psicoterapia, a medicina, né? As atividades físicas. O importante é a gente não. Quer dizer, saber que essa fase tem uma importância, ela pode definir aspectos positivos ou negativos da nossa vida, mas a nossa parte adulta, digamos, vencer no sentido de escolher o que é mais acertado, o que é melhor para si mesmo, para os outros, para as outras pessoas, né? Porque senão, né? Eu estou vendo aqui, olha, os livros me salvaram muitas vezes, né? A Bíblia, a leitura secular, é verdade, é verdade. Conversar com um colega, às vezes com um amigo que você confia, que não vai fazer um mau uso dessa conversa,
Então, o importante é a gente sair dessa solidão que está muito forte hoje, né? A doença mental, ela hoje a principal doença do século XXI é a doença mental, é o sofrimento mental, socioemocional. É verdade. Professor, você falou uma coisa bem interessante aqui, dois recursos aqui também que são recursos metodológicos, né? Um é a empatia, e é até interessante porque esse autor aqui é um livro bem antigo. Eu importei esse livro uma vez. Olha, The Passing of Traditional Society, Daniel Lerner. É um livro dos anos 40, bem antigo, tá vendo, professor? Olha, Bem antigo, né? E esse livro aqui tem o seguinte argumento. O que ele fala? Ele fala assim, olha, o argumento do autor, né? Aquela pessoa, aqueles povos, aqueles grupos que têm mais empatia se desenvolvem mais. Qual que seria o argumento? Empatia em que sentido? Que apreciam o jeito do outro ser e se comportar. Por exemplo, eu sou brasileiro, eu consigo ver na sociedade alemã, por exemplo, ou na britânica, qualquer outra, Argentina, traços, né, de perfeito. comportamento, sabe, que me inspiram. Então eu faço uma curadoria e eu começo a assimilar aqueles comportamentos, aquilo que eu acho que é bom. Então o que ele fala? Ele fala, olha, isso, os países que se desenvolveram são países de pessoas, né, que têm mais empatia, países mais abertos para o diferente, por exemplo, tá, Maravilha. professor? E aqui, professor, falou também aí, que eu achei bem interessante, outro recurso metodológico, você falou a respeito de a pessoa se exteriorizar, Sim, né? sim, Se isso. colocar no lugar do pai, ver a situação de um outro ângulo, né? Que até isso está nesse livro aqui, né? As regras do método sociológico do Durkheim. Ele Claro, fala perfeito, da, isso. não é, exteriorização. Como assim? Eu tentar ver o que eu estou observando cientificamente como uma coisa. Tentar me desligar daquilo que eu estou observando. Até de mim mesmo, né? Eu quero me analisar. Eu tenho viés. Basicamente, então, um resumo aqui, pessoal. Eu até quero perguntar a esse professor Lino. O método seria um recurso para neutralizar ou para minimizar os vieses. Maravilha, totalmente de acordo, muito bem falado da sua parte. O método, que foi a pergunta que uma colega fez agora há pouco, né? Como fazer para neutralizar? O método é essa estratégia, são as estratégias que você recorre para encontrar um melhor encaminhamento de uma situação que gera sofrimento, que gera angústia, que gera dor, e com a qual você não concorda. Muitas pessoas que fazem coisas, digamos, criticáveis, erradas, elas, na hora que elas estão fora da situação, elas concordam, elas reconhecem que elas estão erradas. É o caso, por exemplo, da bebida alcoólica, né? Muitas pessoas que fazem o que fazem quando estão alcoolizadas e depois, quando elas não estão alcoolizadas, elas reconhecem que fizeram errado, que correram riscos, que fizeram coisas que até elas se arrependem, que etc. Então, é interessante como que esse não alcoolizado conversa com o alcoolizado, né? E mostra que, de repente, beber menos ou tomar mais água. Tem estratégias, buscar recursos, né? Se desculpar com as pessoas que foram prejudicadas naquela situação. Quer dizer, porque a pessoa que comete, que faz essas coisas que são negativas, elas sofrem também muito. A verdade é essa, não é que só o outro que sofre, todo mundo sofre. Nesse sentido, sabe, Edivaldo, eu gosto de falar desse quaterno das patias. Você tem apatia, simpatia, antipatia e empatia. Todos esses quatro elementos se articulam, né? Por exemplo, a apatia, muitos alunos têm simpatia pelos jogos
e pelas mídias sociais no computador, mas tem antipatia pela aula que ele tem na escola. Então, é a tal história. Ele tem uma simpatia nele, só que com os jogos eletrônicos, as mídias, o Instagram, o TikTok, não sei o quê, o WhatsApp, o papo com o colega, os jogos online, os videogames. Para isso ele tem simpatia, né? Para outras coisas ele tem antipatia ou apatia. Apatia quer dizer desinteresse, não estou nem aí, não tô com vontade, não tenho motivação. E muitas pessoas têm, todos nós temos momentos antipáticos, simpáticos, apáticos e empáticos, né? Uns mais, outros menos. E é muito importante a gente desenvolver a empatia, né? A empatia é você poder. Não é que você tem dó do outro, você consegue pensar a perspectiva dele, consegue pensar a situação dele, consegue compartilhar a situação dele, consegue ver-se na perspectiva dele. Não no sentido de dó, porque todos nós vamos morrer, todos nós ficamos doentes, todos nós perdemos coisas importantes na nossa vida, todos nós, os ricos, os pobres, nesse sentido. Aliás, esse era um outro aspecto que eu queria comentar. Todos nós temos coisas que são chamadas de commons ou universais. Por exemplo, Piaget e Vygotsky, inclusive, e Erickson, eles pensavam em termos de universais, de commons. Por exemplo, a perspectiva sociocultural, ela vale para todas as culturas e todas as sociedades. A importância do sociocultural vale para todas as culturas e as sociedades. A importância do psicossocial do Erickson, né? Identidade versus confusão de papéis, sabedoria versus rancor, que é a problemática do velho, né? Muitos velhos têm saudade do tempo em que eles eram jovens, têm inveja dos jovens, têm ciúme dos jovens, são rancorosos, têm raiva porque eles têm limitações físicas e limitações de muitas ordens, e não perdem a alegria de vida porque estão velhos, né? Então, e Piaget pensava o sensorial motor, o pré-operatório, o operatório concreto, o formal, como estádios de desenvolvimento que, independentemente do sexo, da cultura, etc. Esses são os universais. Você falou, por exemplo, eu esqueci o nome do que falou da empatia. Da empatia, Daniel Lerner. Isso. Então, o grande autor, ele trabalha com questões que são universais. Ou seja, vale para o passado, para o presente e para o futuro. Mas há um outro olhar que eu tenho, inclusive, me dedicado a ele atualmente, como estudo, Edivaldo, que eu acho que vale a pena a gente pensar, que é o que se chama de geração alfa. A geração alfa é a geração dos nascidos de 2010 para cá, que hoje estão ou com 15 anos, terminando o Fundamental 2, ou estão aí na creche ou na educação infantil, ou na escola fundamental. Por quê, né? A geração alfa é a geração que nasce. Quais são as características das crianças do mundo de hoje? Né? É importante, por exemplo, na minha casa, eu saí da minha casa com 17 anos e não tinha televisão. Então, eu sou um caipira do interior, meus pais, e no meu tempo não tinha televisão. Eu não fiz educação infantil porque não existia essa escola no meu tempo. Então, coisas que para você, por exemplo, quando você era jovem,
o telefone fixo era de muito valor, não é mesmo? Hoje a gente nem mais tem telefone fixo, todo mundo só tem o celular, que é o telefone pessoal, né? O telefone próprio, cada um tem o seu próprio telefone. Enfim,